Olá, educaçãoa2.blogspot.com, hoje no Colégio Grafin, com a Nívia Fabrício. Vamos conversar um pouquinho sobre a inclusão e o trabalho que eles desenvolvem aqui na escola. Olá, Nívia. Como vai, Lígia? Tudo bem? Muito obrigada. Obrigada a você por estar conosco. O Grafin é uma escola altamente conhecida e recomendada pela excelência no trabalho com distúrbios, dificuldades de aprendizagem, muito focado nessa questão da inclusão. Como é que você me explica, e para as pessoas ficarem sabendo, o desenvolvimento desse trabalho enquanto o aluno está aqui e quando ele vai para uma faculdade e depois no mercado de trabalho? Como é que é isso? Olha, Lígia, eu costumo brincar que o projeto do Grafin deveria ser o projeto de todas as escolas. Há uns 15 dias atrás eu tive a felicidade de ver no Fantástico uma escola no estado do Rio, uma escola pública, que caminha mais ou menos em paralelo, que é um projeto singular. O que é um projeto singular? É desenvolver o aluno, prepará-lo para a vida. Então, a partir do planejamento do curso dele, eu vou trabalhando com as singularidades dele, com as necessidades dele. Então, quando você fala do curso dele, você está falando aí da faixa etária e da série dele, mas aí a matriz curricular para esse aluno responde muito mais a essa questão singular, ao indivíduo mesmo. Eu estou falando da faixa etária, da singularidade dele, da sociabilidade dele, do grupo social, e a nível de grade curricular, eu monto uma grade a partir do saber dele. Isso parte do aluno, daquilo que ele já traz como pré-requisito. Então, por exemplo, se ele está na 8ª série e ele não sabe multiplicação, eu vou trabalhar multiplicação, mesmo ele estando na 8ª. Aí o que os pais me perguntam muito, mas então ele não sai preparado para o mercado. Sai, porque tem um detalhe, o projeto é singular. Então, o ritmo é mais rápido. É o ritmo de cada um, né? Você está respeitando a habilidade de cada um, a possibilidade. A hora que você trabalha com cada um, você vai muito mais rápido, você concorda? Concordo. Portanto, eu consigo em algum momento equalizar com o programa de referência, que é os PCNs. Perfeito. Tá? Então, ele deve sair do Grafin pronto para o mercado de trabalho, para a universidade. Agora, o Grafin tem duas vertentes. Esta, onde este ano, por exemplo, uma aluna entrou em medicina sem ter feito cursinho. Aluna do Grafin? Do Grafin. Que legal. Aliás, é uma que você viu ali numa reportagem. Ah, tá. Aquela que está naquela reportagem das câmeras. Tá. Ela não prestou cursinho, ela entrou na IMB Morumbi. É uma judiação que não vai ter dinheiro para pagar a faculdade. Ela não vai fazer? Não vai fazer por falta de dinheiro. Doeu meu coração. E isso eu acho que é uma outra questão, né, Nívia, no nosso país, né? Porque a gente tem a questão da excelência das faculdades, das universidades públicas, e você tem as particulares também, onde o aluno supera um desafio desse e não pode fazer por uma questão financeira. Essa aluna é um exemplo de superação total, porque ela chegou aqui com questões importantes. Que, aliás, todo aluno chega com questões importantes. Claro. E tem uma outra vertente, que aí o currículo vai adaptar até o final, e são os jovens que vão ser inseridos no mercado de trabalho. Então, eu tenho a vertente dos que vão para a universidade e tenho a vertente dos que vão no mercado de trabalho. E o curso técnico entra onde aí? No mercado de trabalho. No mercado de trabalho. É. E você já tem resposta? Há quantos anos tem o Grafin, Nívia? Ensino nesta modalidade, desta forma. E como é o resultado desse trabalho, né? Um aluno que tenha saído daqui, tenha estudado numa faculdade, numa universidade, tenha feito uma graduação, e como é a história de vida dele depois disso, está inserido no mercado de trabalho, e o aluno que foi para o curso técnico, que resposta que você já tem? Aí eu acho que é como qualquer escola. Tem as excelentes respostas e as que não são tão boas. Tá? Então, por exemplo, eu tenho um caso que me marcou demais, porque foi um caso que eu peguei muito pessoalmente. Eu acho que eu já te contei essa história. O garoto chegou para nós com um diagnóstico de deficiência mental. E o neuro que eu acompanhava não tinha esse diagnóstico e eu questionava. E nós fomos trabalhando esse garoto. E ele foi seguindo e foi uma discussão entre eu e o neuro até o final.
E eu era um menino, filho de pais bem idosos, que morava na casa. Ele, os avós e os pais, e um batalhão de 8 empregados, que era uma família de alto poder aquisitivo. Então era um menino profundamente protegido. E dependente de tudo e de todos. Quer dizer, como é que ele se abria para o mundo? Ele não tinha autonomia. Nenhuma. Era a minha grande briga com essa família. Então eu me lembro, mas eu tinha uma coisa, meus pais confiavam no colégio. Essa faz uma diferença? Essa é a diferença. Essa é a grande diferença, gente. E aí eu chamei esses pais propondo para esse garoto fazer um intercâmbio. Minha forma de tentar bater em mim não foi, claro. Mas os pais disseram para mim assim, mas Nívia, quem vai pôr a pasta na escova de dente dele? Que idade ele tinha? 16 anos. Olha aí, pais, do que nós falamos, o desenvolvimento da autonomia, né? Quer dizer, os filhos são capazes. E para encurtar a história, esse garoto entrou numa universidade. Nessa universidade ele não gostou do curso, então ele não se deu bem. O neuro me manda um relatório me dizendo: Nívia, a prova de que ele não é bom. Falei, troca ele de área. Eu estava seguindo. Aí ele foi fazer administração. Hoje ele é presidente de um conglomerado de 5 empresas de médio. Isso casado com 3 filhos. Nossa, eu acho que nós, enquanto educadores, esse é o nosso grande desafio, né? É acreditar no potencial dos alunos. E o Colégio Graf, enquanto uma estrutura que tem essa especificidade, com profissionais voltados para isso, desenvolve muito bem essa questão dessa matriz curricular para inserir o aluno no mercado de trabalho. Qual é a grande questão da matriz curricular? Uma das grandes questões dos alunos é a autoimagem, né, Lígia? Ah, com certeza. O padrão educacional brasileiro destrói muito a autoimagem. Não, a própria família quando não acredita no aluno. A própria família. Né? Eu acho que a gente tem uma sociedade onde você percebe... Esse garoto, por exemplo, tem profissionais acreditar nele. Pois é, aí precisa vir para você acreditar que ele tem as competências, as habilidades, porque enquanto educadores a gente sabe que a habilidade eles têm, eles precisam desenvolver e precisam ser acreditados, né? Quando você trabalha desafiados, né? Só que aí eles incorporam isso e aí é muito difícil arrancar isso deles. O projeto singular te possibilita ir mostrando para eles os resultados. E as vitórias são comemoradas, né? Exatamente. Eu tenho visto alunos do Graf nos últimos anos inseridos aí nas universidades, né? E sempre com bons resultados. E são alunos que vêm de escolas onde você tem uma questão da massificação, então você tem a escola que é para um grupo grande e que de repente são alunos que precisam, tudo bem, essas escolas elas funcionam muito bem para muitos, mas para muitos não. Então atender a especificidade de cada um é o que faz a diferença, né, Lígia? Agora é interessante, Lígia, porque é uma coisa que eu me deparo muito. Profissionais e pais que têm medo de uma escola inclusiva porque vai contagiar seu filho e vai dar um mau modelo. A questão da educação não é o modelo do colega. A questão da educação é a construção do euzinho de cada um. Pois é, e você está falando de uma coisa, Nívia, que eu acho que assim, é o preconceito aí, né? E na área da educação a gente tem bastante, né? É uma das coisas... Incrível. Não Você é? não tem noção do que eu me deparo. E é o preconceito daquele pai que o filho não tem, de repente, nenhuma dificuldade, nenhum problema, nenhum distúrbio, como ele vai conviver, às vezes o pai acha que, nossa, conviver com este aluno vai atrasar o rendimento do meu filho, uma coisa. O preconceito não é desse, pai? Não é, é do pai com problema. Do pai que, eu ia chegar nisso. E os profissionais do aluno com problema. E quando a gente fala desse preconceito, desta família que tem o filho com alguma dificuldade, é um preconceito assim até de identificar e encarar essa dificuldade, né, Lívia? De achar que o filho não tem nada. Isso existe, não existe? Existe. Agora, por exemplo, veja, quando você me pergunta como é que o aluno se sai numa inclusão numa universidade, numa escola de médio grande porte. Se ele estiver preparado e fortalecido, ele se sai bem. Quer dizer, a base, a gente está falando da base. Se não, ele é torturado. É verdade? Então, por exemplo, a situação do ano passado. Eu avaliei durante 2, 3 meses uma criança Down que estava terminando
o nível 1 Tá. da educação básica, tá? E o colega estava questionando a permanência dele no nível 2, que sabemos que são professores especialistas, tá? Na nossa avaliação, esse menino tinha um potencial para se desenvolver mais do que ele estava. Ele poderia ir além. Poderia. Alunos meus, do mesmo patamar, tinham ido além. Tá. Os pais não deixaram aqui, porque ele precisava de bons modelos. Pois é, essa questão dos bons modelos é o que a gente está sempre questionando, né? Eu questiono. É o que você fala, o bom modelo está dentro da gente, é aquilo que a gente pode. Os seus profissionais aqui no GRAF são profissionais qualificados, né? Estudam para isso, para valorizar a base. A percepção do eu posso. E que é muito difícil também, porque é um profissional que tem que ser multidisciplinar, né? Para enxergar todas essas habilidades, mas consegue fazer, sem dúvida nenhuma, né? Qual é a grande diferença para você, Nívia, de uma escola como o GRAF, que é especializada nessa questão da inclusão, para uma escola que é regular e que atende o aluno de inclusão? Boa pergunta. Eu vejo uma grande diferença, que é exatamente o que você acabou de falar. A capacitação da equipe. A estrutura que permite, por exemplo, eu ter um projeto singular por aluno. E a capacitação da equipe. Quando entra numa escola não preparada, eu tenho dado muita aula Brasil afora sobre isso, e eu tenho visto os professores angustiados, porque eles ficam sem instrumentos para cuidar daquele aluno. Professores que até querem, mas que na sua formação não receberam essa qualificação, estão buscando. Vão buscar, se esforçam, estudam, mas também a estrutura daquela classe não permite. E eu porque eles têm um compromisso de plano curricular muito fechado. Eles não têm essa liberdade de plano curricular que uma escola específica tem. E aí, Nívia, você tocou num ponto que, assim, para mim é crucial, né? É a questão da formação do nosso professor. Quando os professores estão na graduação para se formarem professores, eles vão ter que atender a nossa lei, que é a lei da inclusão, mas eles não aprendem na graduação como lidar, então eles não conseguem sair de uma graduação sabendo o que é uma inclusão, quais são os déficits considerados, como fazer, que quando a gente dá palestra, eles sempre pedem pra gente a receita, e a gente fala, não é uma questão de te dar a receita. Eu já fiquei angustiada. Angustiada, porque a gente sai de todas as palestras que a gente faz, assim, meu Deus, eles querem receita pronta. Eu saio sempre tão angustiada. Mas... porque você fala uma coisa que eu acho gravíssima. Por exemplo, na minha geração, nenhuma faculdade do Brasil trabalhava com a formação inclusiva. Nenhuma, na minha também não, Nívia. Hoje, nessa geração atual, começa a ter uma ou outra, mas a grande maioria ainda não. Como você falou, é uma ou outra. Assim mesmo, nós temos aí cursos de pedagogia em que na sua matriz curricular você tem uma aula semanal para tratar de inclusão. Só que você vai para o mercado de trabalho, uma aula... não é nada, você tem um aluno ali 6 horas por dia. Aí você vai receber perguntas assim, mas existem cursos específicos? Sim, mas o professor da escola regular nem sempre é o que fez o curso específico. Exatamente. Ou especializado. Só que ele tem na sala de aula dele a inclusão, né? E ele sofre, viu? Sofre. E o aluno, Nívia, de inclusão, quando ele vai para o mercado de trabalho, você comentou que se ele tem a base muito solidificada, ele tem bons resultados, né? Mas no próprio mercado de trabalho, você acredita que as empresas, por exemplo, aceitem esses alunos por uma questão da lei, ou você acredita que existam empresas que realmente estão comprando, bancando? Você acha que houve uma mudança na sociedade na questão da inclusão? Não. Você não acredita? Não. Na realidade, veja bem, repito, tem 2 segmentos. O meu segmento daqueles alunos que foram mal na escola porque... estudaram mesmo, não se dedicaram. Fizeram bagunça mesmo, não querem cabular alta, tem preguinho no bumbum, como eu brinco com eles. Esses não tem problema. Aquele segmento dos alunos que tem uma dificuldade maior... um comprometimento mesmo. Maior, esses eu faço todo no segmento, inclusive nós temos um curso que nós chamamos de qualificação profissional
onde é prepará-los para isso. Tá. É preparar para a vida, né, E a Lívia? gente, sim, sem dúvida. E a gente tem percebido que a gente tem que preparar a empresa também. E nem todas se permitem. Então, na realidade, as empresas estão aí tentando escamotear a lei que as obriga a receber. Porque esse profissional que vai trabalhar com esse jovem de inclusão que está chegando ao mercado de trabalho, ele, por sua vez, também não foi preparado para isso. Então, não é só o professor que não foi qualificado, é o mercado de trabalho. Menos ainda. Agora, a gente tem algumas empresas assim que investem nisso, a gente sabe, inclusive, na qualificação do seu profissional. É raro, né? Mas são empresas que eu acho que teriam que colocar mais a sua cara na mídia para poder mostrar, né? E mesmo assim eu diria que estão preparadas para alguns segmentos das dificuldades. Não todos, né? É isso. Elas escolhem aquilo que se adequa melhor à sua realidade. Então, certas, eu não estou censurando. Lívia, para terminar, eu queria uma palavra sua que definisse assim, a inclusão, a importância da inclusão para a nossa sociedade. Aceitação das diferenças. Mas aceitação, que eu costumo brincar, aqui dentro, não é aqui. É sua, interna. Aceitar mesmo, né? que eu posso conviver com você que acredita numa coisa que eu não acredito, por exemplo. Ontem eu ainda estava lendo o jornal à noite e a presidente da Argentina falando para o Papa que ele tem que aceitar as diferenças. Eu não sei o que ela queria dizer com aquela fala. Mas ela deu um recado. Mas é um recado importante. Claro, até que é uma questão de história dele, né? Porque o que falta, por exemplo, vamos voltar para a educação inclusiva, mas numa instância de lidar com as diferenças. Porque eu digo que a educação inclusiva não é só o aluno com uma síndrome, o aluno autista. Por exemplo, quando eu era aluna, todos os alunos sabiam a mesma coisa. Ninguém sabia mais ou menos de um determinado assunto. Não existia essa possibilidade. Era uma coisa regular, a aprendizagem era para todos. Né? E da mesma maneira. Hoje isso é impossível. Porque tem aquele aluno que gosta de matemática, ele vai no Dr. Google, ele vai na internet. Isso, ele tem esse recurso. E ele sabe mais, às vezes, do que o professor. Então, aceitar as diferenças é aceitar até isso, que o professor não é o dono da verdade. Eu digo sempre, Lígia, uma vez eu fui dar uma aula numa universidade do interior e lá tinha a casa do professor visitante. Quando eu parei na porta, eu fiquei chocada, porque tinha assim escrito, a Casa do Saber. Aí eu sei até de onde você está falando. É a Casa do Saber, como se a escola fosse o único lugar do saber. O saber está 24 horas diluído no mundo. E como se o professor fosse o único. Não, era a casa do professor, a placa era na casa do professor visitante. Então simbolizava que o professor sabe mais, nem sempre. Eu digo muito para os meus professores que eles são guias, que eles são orientadores, mas que eles aceitem e ouçam quando o aluno sabe mais de um assunto. Porque eles sabem, né, Lívia? Claro. A gente sabe Agora, disso. essa diferença existe na classe. O Joãozinho sabe mais do A e o Pedrinho do B. E eles têm que se ajudar. A verdadeira inclusão é lidar com a diversidade. Que eu acho que aí a gente ganha muito quando a gente faz uma monitoria numa sala de aula, né, Lívia? O que sabe mais de uma matéria vai ajudar o outro, quer dizer, isso você também já está ajudando o mercado de trabalho para trabalho de equipe. Né? E é a aceitação mesmo da adversidade. Eu acho que essa é a grande questão da nossa sociedade, né? Ok, Educação A2 hoje, conversando com Lívia Fabrício, do Colégio Grafem, agradecendo aqui, eu acho que foi extremamente esclarecedor e cada vez mais a gente tem que falar de inclusão. Sim. Obrigada, Lívia. Obrigada, Lígia. Você está de parabéns pelo teu trabalho. Obrigada. De verdade. Obrigada.